Capítulo 17 de São Mateus. Vamos ler a palavra do Senhor, por gentileza. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos demais irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Quando nós lemos agora então o capítulo 17, 14 a 16, diz assim: Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eu coloquei o tema da mensagem de hoje: paixão por gente. Porque nós estamos ainda falando um pouquinho sobre o drama da paixão, e eu preciso fazer uma mescla do tema de hoje com o dia de hoje, mas acima de tudo, independente do tema e do dia, nós queremos falar sobre a pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus, nesses versos que nós acabamos de ler, o capítulo 17 está tratando da transfiguração. 6 dias antes, de acordo com o evangelista Lucas, aproximadamente 8 dias antes, o Senhor Jesus estava andando pelas bandas de Cesareia de Filipe. E ele perguntou para os seus discípulos: o que dizem a meu respeito? Quem sou eu para as pessoas ao redor? E eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta. Agora Jesus então confronta os seus discípulos e ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? Às vezes eu paro diante desse quadro aqui. Este quadro pertence à minha esposa. Foi um presente que eu e as esposas dos pastores lá do sul do Pará demos para Leia. Se algum de vocês quiser comprar esse quadro, eu vou pedir permissão para Leia para vender. O lance mais barato é 3 milhões para começar. 3 milhões de reais. Às vezes eu fico então olhando para esse quadro que está sendo projetado aí também na tela, e claro que os olhos de Jesus não eram azuis e também Jesus não era branco e amarelo e vermelho como está aqui, mas eu gosto tanto desse quadro porque lá na minha sala ele fica na minha parede e para onde eu vou o olhar me acompanha. Isso é interessante. E às vezes eu fico pensando exatamente no Jesus verdadeiro, não no quadro, e o olhar de Jesus nos acompanha, e eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que cada um de nós precisa buscar olhar nos olhos de Jesus e responder a pergunta que ele está fazendo. Para você, quem sou eu? Quem sou eu para você? Eu estava um dia fazendo uma palestra no encontro de casais lá em São Luís, e uma senhora da minha igreja, eu era distrital na Vila Palmeiras, e a irmã Neuza, ela me confrontou, e eu estava ali dando orientações para os casais, e ela de forma bem simples se aproximou de mim e disse assim: pastor, o senhor sabe qual é a coisa mais difícil no casamento? Eu disse: não, tem muita coisa difícil no casamento. Eu acho que tudo é difícil no casamento, né? E aí ela disse assim: a coisa mais difícil que existe no casamento é olhar nos olhos. De fato, a partir daí eu comecei a observar isso. E de vez em quando eu palestro nos encontros de casais, eu faço uma dinâmica, onde eu coloco os casais para olhar um no olho do outro. E todo mundo quer desviar os olhos. Normalmente a gente chora. É difícil olhar nos olhos. A gente se acostuma tanto a beijar de olho fechado e acha que isso é o mais importante do casamento, e não é.
Na verdade, o mais importante do casamento é quando a gente tem coragem de desnudar a alma diante do outro. Essa é a parte mais difícil. Agora Jesus olha nos olhos de Pedro e olha nos olhos dos discípulos e ele pergunta: que dizem vocês sobre mim? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? Pedro então faz uma declaração extraordinária. Pedro diz assim: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então valorizou a resposta de Pedro, porque estava correta. Agora no final do capítulo 16, Jesus diz assim: olha, quem não tomar a sua cruz, se negar a si mesmo, não é digno de mim. E o capítulo termina com isso: o discípulo precisa tomar a cruz, precisa me seguir. E Jesus termina o capítulo 16 dizendo assim: alguns de vocês que estão aqui não passarão pela morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino e na sua glória. Aí o capítulo 17, irmãos, ele começa para responder a questão do capítulo 16, 2 pontos principais. Primeiro ponto: Jesus vai para o monte, muito provavelmente o Monte Hermon, e ali diante dos discípulos ele é transfigurado. O seu rosto brilha como o sol, suas vestes são transfiguradas. Aparece de um lado Moisés e Elias, um representando a lei, outro representando os profetas. Mas há uma coisa mais importante na representação desses homens. Um representa aqueles que ressuscitarão na vinda de Jesus, o outro representa aqueles que serão glorificados. Mas há uma terceira coisa que nós precisamos aprender sobre esses personagens. Por que é que eles estão no céu? Por que eles estão no céu? Eles estão no céu por conta de um cheque pré-datado. Eles estão no céu por conta de um cheque pré-datado. Eles não poderiam ir para o céu. Quando Jesus vai ressuscitar Moisés, o diabo diz assim: não, ele é meu. Jesus não falou nada para Satanás. Ele só usou da sua autoridade, mandou o diabo cair fora, ressuscitou Moisés e levou para o céu. Mas há um detalhe curioso aí. Se Jesus não vencesse na cruz, tanto Elias quanto Moisés teriam que voltar. Já pensaram nisso? Eles não poderiam permanecer lá. Agora Moisés e Elias aparecem. E quando nós lemos sobre a transfiguração no livro de Lucas, Lucas coloca uma palavra que nenhum outro evangelista coloca. Ele diz que Moisés e Elias estavam do lado de Jesus falando sobre a sua partida, falando sobre o êxodo de Jesus. E aí nós temos uma expressão profundamente tipológica. Por quê, irmãos? Porque para nós entendermos o significado do êxodo, do qual Moisés e Elias estavam falando, nós precisamos entender o significado do êxodo lá no Egito. O êxodo, em uma palavra, significa libertação. E o êxodo, ele é tipológico, porque a libertação do povo de Israel do Egito era um protótipo para a libertação da humanidade de uma escravidão pior, de um faraó pior, a escravidão do pecado, a escravidão a Satanás. Agora, Moisés e Elias estão dizendo, eu imagino assim na minha cabeça, que Moisés e Elias estão dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, não vacila agora, não volta atrás, o Senhor não pode titubear, tem muita coisa em jogo, a salvação da humanidade, a salvação de todos nós. E eles começaram a fortalecer Jesus. E naquele momento de intenso brilho, Jesus é animado e fortalecido por aqueles personagens. E nessa hora, então, Pedro abre a sua boca. Pedro é sempre Pedro, né? E algo extremamente significativo está acontecendo, algo extremamente profundo. Aí Pedro está ali olhando a cena sem entender direito, e nessa hora ele diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui.
fato, que privilégio estar na presença de Jesus glorificado. Que privilégio. Mas Pedro estava meio grogue de sono. Ele não está entendendo direito o que está acontecendo. E aí, queridos, nós aprendemos algumas lições depois de tudo isso. O que está em jogo, de fato, é a grandeza de Jesus como Filho de Deus. E interessante que nessa hora uma voz sai daquele brilho e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O Pai está confirmando o que Pedro falou no capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora o próprio Deus diz: esse de fato é o meu Filho. Sabe o que isso significa? Não era um homem comum. Não se trata de um ser humano comum. Aquele homem de pés empoeirados, de roupas que não são luxuosas, roupas de certo modo puídas, empoeiradas, castigadas pelo sol quente, sujas pela poeira do Oriente Médio. Aquele homem comum é o Filho de Deus. Na simplicidade do seu vestir e na rotina das suas viagens, a despeito do suor do seu rosto, ele é o Filho de Deus. Amém? Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus andando entre nós. E agora, queridos, qual é a relevância disso? A relevância disso é que esse Filho de Deus está caminhando para a sua última semana na terra. Ele vai ser morto, provavelmente daqui a alguns dias. Mas é importante que todos saibam que quem morreu naquela cruz não foi um homem comum, foi o Filho de Deus. O Filho de Deus. Você não tem nenhuma outra religião, a história de um Deus que tenha morrido para salvar os seus súditos. Pelo contrário, você tem a história de deuses irados matando os seus súditos. Você não tem nenhuma outra religião, aspecto expiatório, substitutivo, a revelação do amor. Por isso o cristianismo, querendo ou não querendo, a despeito de todos os discursos sociais, a despeito de todos os discursos, até mesmo dos teólogos e missiólogos, que querem igualar as demais religiões ao cristianismo, isso é impossível. Jesus não é o filho de um Deus, ele é o Filho de Deus, do Deus único. Como tal, ele partilha da mesma natureza. Estaria politicamente correto, ninguém estaria atacando o cristianismo se os pastores dissessem do púlpito assim: ele é um Deus, porque ele seria apenas mais um, ao lado de todos os deuses que estão por aí pelas prateleiras. Jesus não é um Deus, ele é o Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Ele é um Deus e ponto final. Perdão, ele é o Deus. O Deus. O único. O único. Agora, queridos, nesse episódio da transfiguração, há tantas lições para aprendermos. Os discípulos que estavam ali ao redor, que representam cada um de nós, eles estavam maravilhados em estar em cima do monte. 3 deles, Pedro, Tiago e João. Os 9 ficaram lá embaixo. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui nos cultos, né? Bom é estarmos na igreja. Ah, como eu amo ficar sentado aí quando eu estou ouvindo o sermão, né? Estou até pensando em botar só o pastor Luan agora para pregar direto, só para eu ficar sentado ouvindo. É melhor do que pregar. Ouvir é melhor do que pregar. Como é bom estar nas programações voltadas para si mesmos. Como é bom estar focado em eventos. Como é bom imaginar que programas e eventos reavivam a igreja. Bom é estar envolvido sobre o próprio umbigo. Bom é estar fazendo parte de entretenimentos eclesiásticos como paliativos para a verdadeira espiritualidade. Como isso é enganoso. Como é bom estar na igreja. Eu nunca tinha ido para uma igreja que tinha ar-condicionado. E eu dou graças a Deus por ter sido criado numa igrejinha pequena lá no interior do Maranhão.
E 14 horas de todo sábado eu era chamado para ir dar estudo bíblico, e todo sábado eu ia lá para dar 10 estudos bíblicos por tarde de sábado, e eu era um adolescente de 14 anos. Mas os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Hoje nós queremos dar entretenimento para nossos adolescentes, para nossos jovens, como se isso fosse fortalecê-los em alguma coisa. Hoje nós vivemos uma igreja não me toque. Os bancos da minha igreja não tinham encosto. No final do sábado a gente voltava com a coluna doendo. E ficar sentado sem ter encosto, e era aqueles banquinhos mesmo, bem simples. E eu fico me perguntando, meu pai, como é que eu sobrevivi nessa igreja? Mas sabem, eu sobrevivi na igreja certa. E eu quero dizer para cada um de vocês, irmãos, cristão tem que ser forjado para o fogo, para a guerra, para a luta. A pior desgraça do ser humano é o conforto. A gente se acomoda. E agora Pedro está lá, Senhor, bom estarmos aqui. Disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui, não sabendo, porém, o que dizia. Pedro estava grogue de sono. E Lucas faz esse acréscimo. Pedro não sabia o que estava dizendo. Não sabia o que dizia, como também nós não sabemos o que dizer hoje. Agora a pergunta, esses discípulos eram espirituais? Não, eles eram indiferentes. Indiferentes com as necessidades dos outros. Eles estavam confortáveis, estava tudo bem, tudo tranquilo, estava de boa. Eles queriam só conforto. Precisamos tirar lições disso. Estar lá em cima é bom demais, né? Na comunhão. É muito fácil ser cristão no escritório. É muito fácil para mim quando eu estou sendo cristão com a Bíblia aberta, sozinho. Só lá eu sozinho no meu escritório. É bom demais. É fácil. É muito fácil ser cristão desse tipo. Mas, irmãos, nenhum de nós foi chamado para ser cristão para ficar apenas na meditação contemplativa, na vida de oração. Não. Por que não? Embora isso seja indispensável, há trabalho no pé do monte. Há trabalho no vale. Há coisas a serem feitas depois que nós descemos. Os discípulos descem. E aí, a multidão vem ao encontro de Jesus. Os escribas e fariseus entram em uma discussão com os discípulos e começam a questionar a credibilidade do ministério de Jesus. Começam a levantar dúvidas. E para completar, os discípulos vão expulsar uma doença, vão curar o jovem de uma doença, e eles não conseguem. E os discípulos estão sendo apertados e questionados pelos escribas, que nesse momento recuam quando Jesus chega com seu rosto brilhante da sua experiência lá em cima do monte. E quando Jesus pergunta para os discípulos, para a multidão, o que vocês querem com eles? Eu amo essa cena, porque Jesus é o defensor dos seus discípulos. O que vocês querem com os discípulos? Ninguém diz nada, todos silenciam. E nesse momento aparece um pai, um homem, que se ajoelha aos pés de Jesus. Ele se ajoelha. E ele clama: Senhor, compadece-te do meu filho. Compadece-te do meu filho. Ele sofre muito. Compadece-te do meu filho. Ele sofre muito. Faz muito tempo, tinha um comercial na televisão, e nesse comercial começa a falar sobre as misérias do mundo, as mortes, as crianças que morrem de fome, as epidemias, os sofrimentos. E tem uma mulher que está ouvindo essas informações e as lágrimas começam a rolar pela face dela. Daqui a pouco as câmeras se afastam um pouquinho e ela está cortando cebola. E a mensagem do comercial é: ela está chorando pelas notícias ruins que está ouvindo, ou ela está chorando porque está cortando a cebola?
Vocês sabem o que é fadiga da consciência? Fadiga da consciência é quando nós nos acostumamos com a repetição de coisas ao nosso redor. A repetição de coisas. Por exemplo, nós vemos e ouvimos tanta imoralidade pela televisão que isso já não nos machuca. Nós ouvimos falar tanto de divórcio que se as famílias da igreja começarem a se divorciar, a gente nem chora por elas. Vocês têm ideia do que é um divórcio? Eu tenho. Não por experiência. Não por experiência própria minha. Mas existem algumas cenas que já me chocaram demais. Um dia eu cheguei numa casa para fazer uma visita no meu 3º ano de teologia e tinha uma garotinha que chorava lá fora, ela chorava de forma tão dolorosa. Eu nunca esqueci o choro daquela criança. E quando eu cheguei no alpendre daquela casa, eu perguntei, por que você está chorando? E ela disse, porque a minha mãe foi embora. Ela contou uma história, a mãe acabou cometendo um erro e a menininha estava pagando o preço. Que doloroso. Que doloroso. Você quer entender a dor de um divórcio? Pergunte para os filhos. Não temos mais sensibilidade? O que está havendo conosco? A nossa consciência está fadigada? Nós ouvimos tanto falar de miséria, de fome, que às vezes a gente já não tem sensibilidade com quem está passando fome. Fome dói. A fome dói. Às vezes a gente vê tantos problemas sociais, que os problemas sociais não nos afetam. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus seja louvado pelo ministério carcerário dessa igreja. Toda vez que eu vou lá no presídio, eu olho para aqueles meninos e eu fico pensando, poderia ter sido eu. Poderia ser meu filho. Qual é a diferença, irmãos? Circunstâncias. Apenas circunstâncias. E eu quero dizer para a minha amada igreja, queridos, é muito fácil a gente perder a sensibilidade. Senhor, compadece-te do meu filho. É o clamor de um pai que chora, que sofre, que sente a dor, que se coloca no lugar do filho. Qual era a doença? Esse menino da história, ele é lunático. Há uma expressão no grego, que eu não vou conseguir reproduzir aqui, para caracterizar a doença desse menino. A doença hoje seria epilepsia. Mas de acordo com a crença popular da época, onde tudo era atribuído à presença de espíritos malignos, os evangelistas chegam a dizer que esse menino estava endemoninhado. O pai chega e diz assim, meu filho sofre muito, porque ele cai no chão, ele cai na terra, ele cai na água, ele cai no fogo, e onde quer que seja ele cai, porque ele não tem controle sobre o seu sistema nervoso. Era um sofrimento terrível. Se hoje a epilepsia ainda é difícil, imagina naquela época. E esse pai desesperado, ele diz para Jesus, suplico-te, o quê? Em Lucas 9,38. Suplico-te, vamos ler juntos? Suplico-te que vejas meu filho. Suplico-te que vejas meu filho. Eu já contei para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Eu frequentei uma igreja 3 meses. Eu entrei e saí e não fui notado. Isso dói, não dói? E eu quero perguntar para vocês se vocês estão olhando quem está ao lado. Às vezes a gente entra, senta na nossa rotina. Você nem olha para trás, nem para o lado. A gente não cumprimenta ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, tem muita gente, por aí já falei isso, vou dizer de novo. Tem muita gente nessa cidade que acha que essa igreja aqui é uma igreja de gente metida. E como eu já tenho intimidade com vocês, e como
Se vocês se zangarem comigo, é 2 trabalhos, o trabalho de se zangar e o trabalho de pedir perdão para Deus. Eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, se você é metido a besta, baixe sua bola. Você é só um ser humano. Você é só um ser humano. Baixa um pouco. E eu quero dizer uma coisa para ti. Essa semana tivemos um velório aqui. Eu estava dizendo no velório da irmã Vandete que a morte nos iguala. O que nós somos no caixão, irmãos? A morte não respeita ninguém. Às vezes eu olho e fico lembrando da história de Steve Jobs, um homem extraordinário, com uma fortuna inigualável. O dinheiro dele não foi capaz de parar o avanço do câncer de pâncreas. Foi? Não foi. Nós precisamos aprender a viver a vida com sabedoria, entendendo que a palavra humildade deveria ser a auréola de cada um dos santos dessa igreja. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Eu não me incomodo de forma alguma que a igreja tenha panelas. É até necessário que tenha. Isso faz parte da nossa sociedade. Mas mantenha a sua panela com a tampa aberta, para que todos possam entrar e sair na hora que quiserem. Faça isso. E nós vamos ser mais felizes. Uma regra tão simples para a felicidade, irmãos, é nós tratarmos bem todo mundo. Jesus desceu, e esse pai, ele diz para Jesus: Senhor, veja meu filho. Veja meu filho. Quem são os olhos de Jesus na atualidade, irmãos? Eu sou os olhos de Jesus aqui na terra. Eu sou as mãos de Jesus aqui na terra, e você também. Nós somos os pés de Jesus aqui na terra. E a pergunta que eu faço é: do que adianta nós sermos uma igreja laodiceana, orgulhosa, indiferente, metida, que não consegue ver sua verdadeira condição de pobre, miserável, cega e nua? Talvez é por isso que a gente não veja, porque nós não temos o colírio do Espírito Santo. Talvez por isso que nós não percebamos a carência de aconchego dos outros, porque o nosso corpo está frio pela falta da vestimenta da justiça de Jesus Cristo. Nós precisamos repensar em termos práticos sobre isso. Suplico-te que vejas meu filho. E eu fico impressionado como Lucas, ele teve umas sacadas maravilhosas quando ele escreveu o mesmo episódio, e ele coloca 2 frases que não tem em nenhum outro relato. Veja meu filho. Vocês já pararam para ver as pessoas dessa igreja que tem neurodivergências? Vocês já pararam para ver o tanto de gente doente que tem nessa igreja? Vocês já pararam para ver quantos idosos nós temos que às vezes entram, saem, não recebem um abraço, um carinho, um aconchego? E quanta diferença faz um abraço para um idoso? Faz ou não faz? Não só para o idoso. Um abraço faz diferença para todo mundo. Quantos adolescentes nós temos nessa igreja que os pais não são daqui? E eles entram, saem, vão e voltam, mas às vezes na nossa cabeça a gente pensa assim: são apenas adolescentes. Adolescentes têm coração, as crianças também têm. As crianças sentem. Você dá um abraço numa criança hoje, trate bem, ela nunca vai esquecer. Então, queridos, olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Vocês já viram quantos surdos estão sendo beneficiados pela pregação aqui, pelas mãos dessas meninas? Mas eu vou fazer uma denúncia pública aqui para vocês, para nossa vergonha. Toda vez que nós vamos tratar dos assuntos financeiros dessa igreja, tem que aparecer alguém para dizer assim: vamos cortar despesas, começando aqui. Eu digo: aproveita e demita o pastor também. Tira o pastor. A gente não concebe a ideia de ficar sem ar-condicionado.
a gente não concebe a ideia de ficar sem zelador sobre outra pessoa aqui dentro dessa igreja. Por que nós queremos tocar exatamente na missão? Você tem ideia do benefício que é isso aqui, para quem está lá do outro lado, nos vendo pelo canal Adventista Central Aracaju? Você tem ideia do que é isso? Qual é o problema, irmãos? É indiferença, o problema é infidelidade, o problema é descaso. E agora esse pai, pela ótica de Lucas, Jesus, ele diz para Jesus: Senhor, olha o meu filho, porque ele é o único. Olha para o meu filho, porque ele é o único. Que palavras! Ele é o único. Ele é o único. Um dia, quando Woodrow Wilson foi eleito como presidente dos Estados Unidos, um dos repórteres chegou para a mãe de Woodrow Wilson e disse assim: você deve estar orgulhosa do seu filho, né? Ela disse: qual deles? Qual deles? Qual deles? Cada filho é único. Cada filho é único. Cada filho é único. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Assim como Jesus olhou para aquele menino epilético ou lunático, Jesus olhou para uma mulher com fluxo de sangue, Jesus cuidou dos depressivos, Jesus perdoou os pecados e falou ao coração de um homem que se sentia culpado lá em Cafarnaum. Jesus perdoou Pedro, ajudou João. Jesus foi uma bênção na vida de todos aqueles com quem ele cruzou. Ele foi uma bênção. Ele era o Filho de Deus. Jesus veio à terra para revelar o amor de Deus. Ele veio para revelar a face do Pai. E agora esse pai chega para Jesus e diz assim: meu filho é único. Momentos antes, outro pai disse assim: meu filho é único também. Era Deus, bradando no alto da montanha: meu filho é único. O único filho que eu tenho, eu dei para vocês. Ele diz isso para os discípulos: ouçam meu filho, ouçam Jesus, meu filho único. Esse é o confronto entre o clamor de dois pais. Um filho à beira da morte, porque não tinha como viver. É esse. E outro filho à beira da morte, porque não tinha como deixar de dar a sua vida. Que amor maravilhoso. É único. O mundo clama por ajuda. Famílias clamam por socorro sem saber o que fazer. E quem deveria ajudar, às vezes não pode. Jesus então fecha o assunto no capítulo 17 de Mateus. Ele diz assim: trazei-me aqui o menino. Trazei-me aqui o menino. Irmãos e irmãs, a igreja não é um hospital físico, mas a igreja é um hospital da alma, das emoções, do coração. A igreja é um lugar onde nós podemos ser reformados, tratados espiritualmente. Trazei-me aqui o menino. Trazei-me aqui. Em outras palavras, Jesus recebeu um leproso, Jesus recebeu uma mulher com fluxo de sangue, Jesus recebeu esse menino, Jesus recebeu Simão, o leproso, Jesus recebeu todo tipo de gente, até uma mulher pecadora, que todo mundo estava insinuando, que ela estava tocando nele com insinuações maliciosas. Jesus não se preocupou com o que os outros estavam dizendo. Jesus permitiu que ela se ajoelhasse aos seus pés, os lavasse com suas lágrimas, enxugasse com seus cabelos. Jesus acolheu: trazei-me aqui o menino, trazei-me aqui. Se não podemos curar, devemos ajudar, apoiar e amenizar a dor daqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos ensina com isso, irmãos, o discipulado ideal.
O discipulado ideal é o que Jesus viveu e ensinou na prática para seus discípulos. Ele é o modelo do que devemos ser. E descendo Jesus do monte, no capítulo 17, 9 de Mateus, Lucas 9, 37, no dia seguinte desceram eles do monte e veio ao encontro de Jesus grande multidão. Há uma multidão de pessoas nos vales da vida esperando que a igreja desça do seu orgulho para atender às necessidades reais. Irmãos, a igreja aqui não pode ser um auditório, a igreja não pode ter fãs, a igreja tem que ter discípulos. O pastor não está aqui para ser um showman, o pastor está aqui só para puxar mesmo a orelha de vocês. E ao mesmo tempo consolar, confortar e botar no caminho certo. Essa é a função do pastor. Não saia daqui falando mal de mim, por duas razões. Você pode ter um caroço na sua língua. E segundo, você está errado. Você vai estar errado. Por duas razões. A primeira, eu não tenho nada a ver com tua vida se eu não fosse pastor. Eu estou aqui para te dar um recado do céu, para você e para mim. E eu não estaria aqui cobrando nenhum de vocês se eu não estivesse fazendo a minha parte. Jesus desceu e havia uma grande multidão. William Barclay escreveu esse evangelho, esse comentário do evangelho de Mateus, para mim é um dos melhores que existe. E eu quero dizer para vocês que ele escreve dizendo que sempre há trabalho a fazer quando nós descemos do monte. Eu quero terminar com essa citação. Olha que citação maravilhosa. Aqui vemos as constantes exigências a que estava submetido. Diretamente da glória, do topo da montanha, desceu para encontrar-se com as exigências da necessidade e o sofrimento humanos. Diretamente depois de ouvir a voz de Deus, teve que ouvir o clamor da necessidade humana. A pessoa mais valiosa e a mais semelhante a Cristo é aquela que jamais considera que seu próximo é um estorvo. É fácil sentir-se cristão no momento da oração e da meditação. É fácil sentir-se perto de Deus quando se fecharam as portas ao mundo e quando o céu está muito perto. Mas isso não é religião. É o que, irmãos? É o que? Falem todos. Escapismo. É fuga. A verdadeira religião consiste em nos levantarmos dos joelhos diante de Deus para nos enfrentarmos com os homens e a situação humana. A verdadeira religião consiste em tirar forças de Deus a fim de dá-las a outros. A verdadeira religião implica tanto em encontrar-se com Deus no lugar secreto, como com os homens no mercado. A verdadeira religião consiste em levar nossas necessidades a Deus, não para ter paz, quietude e conforto sem moléstias, antes para poder satisfazer as necessidades dos outros. Com quê? Generosidade, força e eficácia. Ellen White diz assim para terminar: agora que Jesus subiu ao céu, seus discípulos são seus representantes entre os seres humanos. E um dos meios mais eficazes de conquistar almas para ele é exemplificar-lhe o caráter na vida diária. Nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. As pessoas podem combater nossa lógica, podem resistir nossos apelos, mas a vida de amor abnegado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. A vida de amor é um argumento que não pode ser combatido. Querido, se você segue Jesus de verdade, você vai ser igual perfume. Onde você chegar, vão te sentir. Onde você chegar, vão te sentir. Sim ou não? Você está feliz em ser cristão do jeito que você é? Ou você acha que cabe um reavivamento na tua vida? O que vocês acham? Cabe ou não cabe? Cabe. Cabe sim, irmãos. Cabe. Eu quero orar. Depois da música. Nós vamos ter um batismo, vai ter uma música. E eu vou fazer um batismo.
Mas eu quero abrir meu coração para vocês e dizer assim: quando as pessoas falarem da igreja central, o que elas vão dizer da igreja central? Que é uma igreja bonita e rica? Ou que é uma igreja amável, missionária e fiel? Como vocês querem ser lembrados? Vocês querem ser lembrados como gente metida ou como gente que reflete o caráter de Jesus? Como é, Nicole? Que reflete o caráter de Jesus, né, Nicole? Como queremos ser lembrados? Eu quero ser lembrado como cristão. Alguém que refletiu o caráter de Jesus. Eu quero ser lembrado, irmãos, como aquele vaso que Maria Madalena quebrou, que quando ela quebrou aquele negócio, o perfume exalou na casa toda. E nós somos o bom perfume de Cristo para a glória e exaltação do seu nome. Que maravilhoso quando Jesus desceu do monte ao encontro de uma pessoa doente. Aquele menino, naquela época, ele era diferente para aquela sociedade. Quantas pessoas diferentes nós temos hoje, né? Com várias debilidades no nosso meio. Com autismo, com síndrome de Down, na cadeira de roda, com problemas auditivos, com problemas visuais, com problemas de locomoção. Temos várias dificuldades. Eu quero dizer para vocês, queridos, não feche seu coração. Olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas. Abrace, ajude. Dê bom dia, pelo menos. Não é? E fora todos esses que eu falei, nós temos as pessoas que estão tristes emocionalmente. Depressivas, angustiadas. Hoje é o dia da conscientização sobre autismo. Mas autismo é somente uma coisa. Existem tantas outras. Tantas outras. E aí eu estou hoje de azul pelo autismo, mas eu estou aqui de PG para mostrar que você pode abrir sua casa e fazer da sua casa uma igreja, acolhendo, ajudando, abençoando. Amém? Eu vou num PG de vez em quando, que é o da Marlene. Está ali Marlene. Fica em pé aí, Marlene. Marlene é essa jovem bonita aí. E ela é mãe da Adriane, né? Adriane, fica em pé aí também. Adriane está ali. Eu batizei elas um dia desses aqui. E elas fazem um PG na casa do irmão José, que está ali. Levanta aí, irmão José, por gentileza. Irmão José, eu fui visitá-lo, quase ele não me deixou sair de lá. Ele gosta de conversar. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente vai ouvindo as histórias. E amanhã eu vou batizar o filho do irmão José, que é o Adriano, que tem uma neurodivergência também, né? Vai ser amanhã, 8h30 da manhã na praia. E quem quiser ir está convidado. Marlene faz um pequeno grupo na garagem do irmão José. Fizeram uma parceria. E vai tanta gente naquele PG. Tanta gente. E toda semana, quase, Marlene tira dinheiro do bolso, faz um lanche delicioso para todo mundo ali. A maioria não é da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, Marlene. Eu tenho certeza que o pessoal que vai ali, eles não lembram nada do que eu falo. Mas eles nunca vão esquecer o sabor da comida. Porque há mais cristianismo em um pão do que nos sermões. Está tudo certo. Continue fazendo isso. Eu quero dizer que tua casa pode ser uma pequena igreja onde você pode abraçar, onde você pode ajudar, onde você vive em comunidade. Irmãos, está provado cientificamente que quando nós temos uma comunidade de apoio, onde a gente brinca, a gente ri, a gente fala, a gente abre o coração num clima de confiança, a gente vive com mais saúde. Amém? Sim ou não? A Igreja Central de Aracaju precisa ser uma igreja... Está melhorando. Cadê Maia para me ajudar? A Igreja Central de Aracaju não apenas precisa ser, a Igreja Central de Aracaju é amável, missionária e fiel. Deus seja louvado. E essa igreja será maravilhosa se você decidir ser o bom perfume de Cristo, igual um vaso de alabastro. Vamos ouvir o louvor, em seguida a gente ora. Deus abençoe
Quantos de vocês querem ser reavivados pelo poder do Espírito? Enquanto nós cantamos, se coloque em pé onde você estiver, entregue o seu coração de forma pura e total para o Senhor, em nome de Jesus.